Oi, pessoal do nono ano, iniciando com vocês mais uma semana, né? Essa semana, especialmente o volume 4. Espero que vocês estejam bem e espero também que estejam realizando as atividades, tá? O tema desta semana é migrações, racismo e xenofobia, tá? Lembrando que migrações, né? O ato de migrar quer dizer quando você sai de um lugar e vai para o outro. Então o texto vai falar um pouquinho da migração, né, que acontece hoje em dia, mas que não é um fato recente, ele acontece desde os primórdios da história da humanidade. Vai falar também sobre a questão do racismo, né, do preconceito com relação ao outro. Apesar do Brasil ter uma população grande, em grande parte negra ou descendente, né, nós ainda temos o racismo muito presente na nossa sociedade. E o terceiro item que vai ser trabalhado é a questão da xenofobia, tá? Que a gente costuma definir como a aversão ao estrangeiro, é a não aceitação ao imigrante, né? Em alguns países isso é muito grave, os imigrantes chegam a ser agredidos. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a população local acredita que esses imigrantes estarão ocupando cargos de emprego que seriam deles, né? E vocês têm, durante o texto de vocês na página 45, dois mapas mostrando a questão dos fluxos migratórios pelo mundo. O primeiro mapa vai falar dos fluxos populacionais entre os anos de 1830 e 1914, que vocês vão ver que ele é intenso ali, né, na região asiática e africana, né? E depois vocês vão perceber que o fluxo migratório que vai para os Estados Unidos é muito grande também. E o segundo mapa, vocês vão ver que esses fluxos se intensificaram aí com o passar dos anos, tá? Dos anos de 1990 até o ano de 2000. Lembrando um detalhe, que quanto maior, mais grossa for a setinha nos mapas, quer dizer que esse fluxo é mais intenso, é maior, tá? E depois segue as atividades, né? A primeira atividade é com relação aos dois mapas da página 45, falando do o que vocês percebem que aconteceram ao longo desses anos aí com relação aos fluxos migratórios. A questão número 2, vocês têm uma imagem de barracas de alguns imigrantes, né, nas ruas de Paris, tá? Paris pertence à Europa, tá? E aí vocês vão fazer a interpretação dessas imagens, né? Todos os imigrantes conseguem melhores condições de vida na Europa? Todo mundo que vai para a Europa em busca de oportunidade consegue? Ou muitas vezes eles acabam sendo obrigados a se colocar nessa situação de morar em barracas, ocupar locais inadequados, tá? E você vai justificar a cena que você vê na imagem. A questão B é a questão da xenofobia com relação aos imigrantes, né? Acontece esse tipo de aversão aos imigrantes na Europa, tá? A questão 3 vai falar sobre o extremismo e a xenofobia que tem crescido, né? E os direitos humanos têm atuado sobre essa situação. Então, a primeira atividade, né, a primeira parte da pergunta 3, vocês vão criar uma frase que seja contra, né, de negação ao racismo e à xenofobia, tá? Principalmente relacionado às pessoas que vivem aqui no Brasil. A questão 4 vai falar um pouquinho da fuga de cérebro, que é um tipo de migração que acontece, que são aquelas pessoas que se formam, né, se formam aqui no Brasil e não conseguem trabalho e vão para outros países em busca de oportunidade, né? Isso é a chamada fuga de cérebro. São pessoas estudadas, formadas e que não conseguem trabalho no seu país e que vão para outros países em busca de oportunidade, né? E aí vocês vão citar algumas consequências para o país que perde esses imigrantes, né? O que vocês podem citar nessa questão? A questão da falta de pesquisadores, né? Que é muito importante para um país. A gente pode ver a importância do desenvolvimento das vacinas, né? Dos testes para o combate ao Covid, né? Então, ter pesquisadores, pessoas formadas é muito importante para um país, tá? E a última questão tá perguntando sobre vocês, se você é um imigrante, né? Ou se você convive com imigrantes aqui em Minas Gerais. Se sim, é para você relatar os preconceitos sofridos ao chegar no Brasil, né? E se você não conhece, não é imigrante, né?
pesquisar um pouquinho sobre os grupos de imigrantes que vivem em Minas Gerais. Existem imigrantes que vivem aqui? Sim. Já dou um exemplo para vocês, que são os haitianos, né? Que já tinham o pior IDH depois do terremoto de 2000. Eles não conseguiram reerguer, reestruturar e vieram para o Brasil. Aí temos o exemplo dos venezuelanos também, tá? Mas é pesquisa e é interessante conhecer um pouquinho a história dos imigrantes, que não é fácil, tá? Assim encerramos a nossa primeira semana. Lembrando vocês que, se ainda não enviaram as atividades, por gentileza estarem enviando, porque elas contam como carga horária de vocês. Volume 1, 2, 3 e também atividade de revisão. Bons estudos e qualquer coisa estou à disposição. Tchau!